Parmênides, de Platão. Audiolivro de domínio público, canal FPC, Frases, Pensamento e Cultura. Aqui é Tiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Esse Parmênides é um livro que você tem que se concentrar um pouco, mas vai parando, vai refletindo que é muito bom. Até mais. Então, Antifonte disse que Pitodoro lhe contará como, de uma feita, Zenão e Parmênides vieram às grandes Panateneias. Parmênides já era de idade avançada, cabeleira inteiramente branca e de presença nobre e veneranda, poderia ter 65 anos. Zenão beirava os 40, era de bela estatura e exterior agradável. Passava por ser o favorito de Parmênides. Informou que eles assistiam em casa de Pitodoro, no cerâmico, além dos muros. Para lá correra Sócrates e mais alguns de sua companhia, desejosos de ouvir a leitura dos escritos de Zenão, pois pela primeira vez os tinham levado a Atenas. Sócrates nesse tempo era muito jovem. Incumbiu-se da leitura o próprio Zenão, na ausência casual de Parmênides. Já se encontravam quase no fim, segundo Pitodoro, quando ele próprio entrou, acompanhado de Parmênides e de Aristóteles, o mesmo que depois foi um dos 30. Assim, só pegaram um trecho muito pequeno da leitura. Aliás, Pitodoro já ouvirá antes, do próprio Zenão. Segunda, terminada essa parte, Sócrates lhe pediu que relesse a primeira hipótese do primeiro argumento, depois do que se manifestou. Que queres dizer com isto, Zenão? Se os seres são múltiplos, por força terão de mostrar, a um só tempo, semelhanças e dissemelhanças, o que não é possível. Nem o semelhante pode ser dissemelhante, nem o dissemelhante semelhante. Declaraste isso mesmo, ou fui eu que não compreendi direito? Isso mesmo, respondeu Zenão. Então, se o dissemelhante não pode ser semelhante, nem o semelhante dissemelhante, no mesmo passo não será possível existir o múltiplo, porque, se existisse, não poderia eximir-se desses atributos impossíveis. Mas, o fim princípio de tua argumentação não visa combater a crença geral de que o múltiplo existe. Não estás convencido de que cada um dos teus argumentos demonstra isso mesmo, e que, no teu modo de pensar, os argumentos por ti apresentados são outras tantas provas de que o múltiplo não existe. Foi isso que disseste, ou não entendi bem? De forma alguma, teria falado Zenão, apanhaste admiravelmente bem a intenção geral do escrito. Compreendo, Parmênides, continuou Sócrates, nosso Zenão deseja tornar Sete mais íntimo por vários meios, mas principalmente com a ajuda de seus escritos. No final de contas, o que ele afirma é mais ou menos o que tu próprio escreveste, porém introduzindo algumas modificações, quer dar-nos a impressão de que diz coisa diferente. Declaras em teus poemas que todo é um, em reforço do que aduzes argumentos belos e convincentes. De seu lado, ele nega a existência do múltiplo, para o que apresenta provas de todo o ponto fortes e superabundantes. Desse modo, quando um diz que o uno existe e outro nega a existência do múltiplo, falando cada um como se nada tivesse de comum com o outro, quando em verdade ambos afirmam a mesmíssima coisa, o que enuncias parece voar muito por cima de nossas cabeças. É isso mesmo, Sócrates, observou Zenão, porém não apanhaste a justa verdade do meu livro, dado que, à maneira dos cães de Esparta, saibas descobrir o rastro e acompanhar o pensamento. Porém uma particularidade te escapou, é que este escrito absolutamente não se eleva a tais remígios, como te apraz atribuir à sua feitura, no sentido de ocultar aos homens suas sublimes pretensões. O que disseste a esse respeito é simples acessório. O fim princípio do trabalho é defender, a seu modo, a tese de Parmênides contra os que pretendem ridicularizá-lo, como se da admissão do uno decorressem as mais escarninhas consequências, que invalidam de raiz sua doutrina. É um escrito de combate contra os que defendem a existência do múltiplo, em que os golpes são devolvidos com usura e com a intenção manifesta de mostrar como decorrem consequências muito mais absurdas da hipótese do múltiplo, por eles defendida, do que da do uno, para quantos a examinarem a preceito. O trabalho é produto do pendor para as disputas mito próprio dos jovens, porém alguém mo roubou depois de pronto, antes de se me ter facultado o ensejo de considerar a sós comigo, se conviria ou não entregá-lo ao público. Foi o que não percebeste, Sócrates, por admitires que ele houvesse sido composto sem aquele espírito combativo, mas com a ambição da idade madura. No mais, conforme disse,
tua apreciação não foi de todo má. Terceira, bem, aceito a explicação, teria falado Sócrates, e admito que seja conforme declaraste. Porém dize-me o seguinte, não reconheces a existência em si mesma da ideia de semelhança, e a de uma outra, oposta a essa, de dissemelhança em si mesma, e que delas duas eu e tu participamos e todas as coisas a que damos a denominação de múltiplo. E que as coisas que participam da semelhança se tornam semelhantes, a esse respeito e na medida em que participam da dissemelhança, e uma e outra coisa as que participam das duas a um só tempo. Se todas as coisas participam dessas ideias, contrárias, e pelo próprio fato dessa participação, ficam, no mesmo passo, semelhantes e dissemelhantes a elas mesmas, que há de surpreendente em tudo isso? Se alguém mostrasse semelhantes no ato de se tornarem dissemelhantes, ou o inverso, dissemelhantes passando a ser semelhantes, isso sim, eu tomaria como verdadeira maravilha. Porém dizer que as coisas que participam de uma e de outra apresentam ambos os caracteres, é o que não se me afigura, Zenão, contraditório, é como se alguém afirmasse que tudo é um pela participação da unidade e que esse mesmo todo é múltiplo por sua participação da pluralidade. Mas se me provassem que é múltipla a simples unidade, ou que o múltiplo é um, eis o que me surpreenderia sobremodo. E tudo o mais pelo mesmo estilo. Se me demonstrassem, outro sim, que os gêneros e as espécies apresentam em sua esfera própria esses caracteres opostos, haveria de que maravilhar-me. Mas, que há de extraordinário dizer alguém que eu sou ao mesmo tempo uno e múltiplo? Seria o caso, para provar minha pluralidade, de mostrar a diferença entre o lado direito e o esquerdo, a frente e o dorso, a porção superior e a inferior, pois de muitas maneiras, quero crer, participo da pluralidade. Ou então, para insistir na unidade, dizer que eu sou um dos 7 indivíduos aqui presentes, visto participar da unidade. De onde se colhe que as duas assertivas são igualmente verdadeiras? A este modo, sempre que um se abalança a demonstrar a simultaneidade do uno e do múltiplo em coisas com seixos, pedaços de madeira e outras mais da mesma natureza, dizemos que essa pessoa provou simplesmente a existência de unidades e da multiplicidade, não que o uno seja múltiplo, e o inverso, o múltiplo, uno. Com isso, não terá dito nada extraordinário, senão algo em que todos convirão. Porém se alguém, como afirmei neste momento, começar por distinguir umas das outras as ideias de si mesmas, semelhança e dissemelhança, pluralidade e unidade, repouso e movimento, e tudo mais do mesmo gênero, e demonstrar, em seguida, que todas elas são capazes de unir-se umas com as outras ou de separar-se, isto sim, Zenão, continuou a falar, é que me deixaria contentíssimo. A meu parecer, argumentaste neste domínio com bastante firmeza e decisão. Porém num ponto, torno a dizer, e que muito mais me alegrara, seria poder demonstrar que tais perplexidades se entrelaçam de 1000 formas e o mesmo fizesseis com o que é apreendido apenas pelo entendimento, tal como exemplificastes com as outras que nos caem sob a vista. Quarta, contou Pitodoro que durante toda essa fala de Sócrates, ele teve medo de que Parmênides e Zenão se agastassem a cada uma de suas objeções. Mas a verdade é que ambos ouviram com a máxima atenção, e a todo instante, sorrindo, se entreolhavam, como que tomados de admiração diante de Sócrates. Nesse estado de espírito, logo que Sócrates terminou, falou Parmênides, como é louvável, Sócrates, esse teu amor à argumentação. Porém dize-me se fazes a distinção formulada por ti mesmo e de um lado pões as próprias ideias e do outro as coisas que delas participam. Porventura de parecer que exista à parte a semelhança em si mesma, distinta da semelhança muito nossa, e bem assim o uno e o múltiplo e tudo o mais que acabaste de ouvir de Zenão. Sem dúvida, falou Sócrates. E também, continuou Parmênides, nos seguintes casos acreditas que haja a ideia do justo em si mesmo, e do belo e do bem e de tudo o mais do mesmo gênero. Acredito, foi a resposta. Como? A ideia do homem, distinta de nós e de todos os que são como nós, a ideia do homem em si mesmo, a do fogo e a da água. A esse respeito, teria respondido, por vezes me vejo em grande perplexidade, sem saber se tais casos admitem resposta igual ou diferente. E os seguintes objetos, Sócrates, que talvez pareçam ridículos, como cabelos, lama, sujidade e tantas coisas mais, insignificantes e destituídas de valor. Vacilas em admitir que para uma dessas coisas há uma ideia à parte diferente dos próprios objetos que tocamos com a mão, ou que não há. De forma alguma,
teria respondido Sócrates, as coisas que vemos, existem mesmo, admitir ideias para tudo isso, afigura-se-me sobremodo estranho. Porém frequentes vezes me sinto inquieto sobre aceitarmos ou não a conclusão de que o que serve para um caso é válido para todos. Mas, quando chego a esse ponto fujo a toda pressa, de medo de cair em algum abismo de insensatez e nele parecer. Daí acolher-se as coisas para as quais admitimos ideias e discorrer a seu respeito o tempo todo. És muito novo, Sócrates, teria dito Parmênides, a filosofia ainda não se apoderou de ti como espero que o faça quando não desprezares nada disso. Por enquanto, dás excessiva importância à opinião dos homens, é defeito de idade. Vê, dize-me uma coisa, pelo que declaraste, admites a existência de ideias, das quais as coisas tiram os nomes, na medida em que delas participam, a saber, a participação das semelhanças deixa semelhantes, a da grandeza, grandes, e a da beleza e da justiça, justas e belas. Perfeitamente, teria respondido Sócrates. E é de toda a ideia ou apenas de alguma parte que participa o que dela participa? Ou além dessas pode haver outras modalidades de participação? De que jeito? Perguntou. Como te parece, é a ideia inteira, dado que seja una, que se encontra em cada um desses múltiplos objetos, ou como será? Que a impede, Parmênides, de continuar una? Teria perguntado Sócrates. Sendo, por conseguinte, una e idêntica, teria de estar, a um só tempo, inteira em todas as coisas separadas, do que decorre ter de ficar separada de si mesma. De forma alguma, respondeu Sócrates, fora como o dia que, sendo uno e idêntico, a um só tempo se acha em todas as partes, sem, com isso, separar-se de si mesmo. É o que admitimos para cada ideia, se tiver de ser idêntica a si própria e estar presente em todas as coisas. Agrada-me, Sócrates, a maneira como fazes uma só coisa estar presente em toda a parte. É o mesmo que se jogasses uma vela de navio em cima de muitos homens e dissesses que a unidade recobria o múltiplo. Não foi assim, mais ou menos, que te exprimiste. Talvez, teria respondido. E a vela inteira, recobriria cada pessoa, ou, de preferência, cada uma de suas partes esta ou aquela pessoa. Sim, cada uma de suas partes. Nesse caso, Sócrates, teria ele continuado, as ideias em si mesmas são divisíveis, e as coisas que delas participam só o são parcialmente, não adquirindo nenhuma delas toda a ideia, mas apenas uma parte de cada ideia. Parece, de fato. Não quererás, então, Sócrates, admitir que a ideia é realmente divisível, sem deixar de ser una. Em absoluto, falou. Considera o seguinte, teria ele acrescentado, se dividires a grandeza em si mesma, vindo a ser grande cada um dos objetos grandes em virtude da porção da grandeza menor do que a própria grandeza, não seria absurdo. O cúmulo do absurdo, respondeu. E então? Se cada participante recebe uma parcela da igualdade, com essa parcela menor do que a igualdade em si, poderá ele vir a ficar igual a seja o que for. Não é possível. Porém, se um de nós receber uma parte da pequenez, a pequenez em si mesma ficará maior do que essa parte, que é parte dela própria, vindo, desse modo, a ser grande o que pequeno, enquanto aquilo a que foi acrescentando o que lhe foi tirado, não ficará maior do que era antes, porém menor. O que em absoluto não pode ser, teria ele respondido. Então, de que jeito, Sócrates, voltou a falar, admites que as coisas participem da ideia, se isso não pode ser nem por meio das partes nem do todo? Por Zeus, teria dito, não me parece fácil destrinçar de jeito nenhum essa questão. E que dizes do seguinte? Que é? Eis o que, a meu ver, te leva a admitir que cada ideia em si mesma é una. Quando muitos objetos te parecem grandes, julgas perceber nessa visão conjunta certo caráter uniforme que lhes é comum, daí, concluíres que a grandeza é una. Tens razão, falou. Porém se, no mesmo passo, apreenderes com o pensamento a grandeza em si todas essas coisas grandes, não verás aparecer outra grandeza, por meio da qual tudo aquilo forçosamente aparecerá grande. É possível. Desse modo, aparecerá outra ideia de grandeza, para além da grandeza em si mesma e das coisas que dela participam, e mais outra depois dessas, por meio da qual as anteriores serão grandes, deixando, assim, cada ideia de ser una para ti, porém de multiplicidade incalculável. Para mais audiolivros,
siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.